Queridos, antes de começar a exposição, né, de Abacuque, capítulo 2, e aí nós hoje encerraremos, o capítulo 2 de Abacuque, os versos 19 e 20. Eu ia fazer isso antes, de fazer essa menção aqui, no que se refere à liturgia. Porque muitos de nós fomos treinados de forma errada na liturgia com relação aos cânticos, né? E às vezes nós cantamos para aliviar as tensões da nossa alma, e não é bem assim, né? O cântico na liturgia da igreja ele tem um papel extremamente importante, né? Calvino, numa das seus comentários, numa das suas falas, ele diz que se ele pregar hoje alguma coisa, no próximo domingo as pessoas vão esquecer, mas se cantar, aquilo fica marcado na mente, né? E a música na liturgia, ela tem um propósito de evidenciar a palavra, né? Por isso, quando nós cantamos com esse propósito. O canto que nós fazemos no início do culto é um cântico de adoração, geralmente, né? Porque nós estamos iniciando o culto a Deus, adorando ao Senhor. Os cânticos que estão relacionados à confissão são uma confirmação do perdão de Deus na nossa vida, né? Eles são instrumentos para colocar em evidência aquilo que foi falado, né, naquele momento de confissão, e não como um descarregar pura e simplesmente da alma na perspectiva terapêutica, mas aplicar, evidenciar aquilo que foi falado e as verdades que estão inseridas naquele momento ou naquela palavra de confissão, de perdão ou qualquer outro atributo divino na vida da Igreja de Cristo. E aí sim, a música na igreja, ela tem um caráter especial nesse sentido, né? E ela até se coloca ali paralelamente à palavra, porque ela vai falar da palavra e vai fixar a palavra ao nosso coração, né? E nós precisamos não só entender isso, mas ter isso em mente, para que possamos usar esses instrumentos de uma forma correta, né? E estarmos ali louvando verdadeiramente ao Senhor, né? Usando dos instrumentos que Deus nos deu para que a sua palavra e suas verdades fiquem fixadas no nosso coração e a nossa alma possa estar consolada, né? E em segurança na palavra de Deus, né? Vamos aí abrir Abacuque capítulo 2, versos 18 a 20, né? Nós aí hoje iremos terminar a exposição, dos versos 19 e 20, e não iremos avançar, tá? Vamos ficar aí nesses dois versos, terminando aí, fechando o capítulo 2. Diz assim o verso 18: Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, corda e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro, de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Só fazendo uma recapitulação do que nós vimos, bem básica, que nós vimos no verso 18, para trazer à memória algumas coisas. Nós vimos que o verso 18 fala da inutilidade do ídolo, e nessa perspectiva até da estrutura desse capítulo, a partir do verso 6, que ele vai falar dessas maldições ou desses ais. O último ai, ele começa diferente de todos os outros. Ele começa com uma introdução que o verso 18 vai dar. Então, geralmente, quando acaba um ai, ele começa um outro imediatamente após. Mas aqui houve uma introdução. Aí nós vimos que estilisticamente, ou seja, a intenção do autor com isso era mostrar que havia um clímax nesse ai.
um clímax com um quê de explicação das atrocidades cometidas que são mencionadas nos ais anterior. Porque nós vimos aqui, no verso 18, que aqueles homens não criam num Deus verdadeiro. E quando o homem não crê num Deus verdadeiro, um Deus que se revela através da sua palavra, eles criam, como nós vimos, deuses para si. Eles fazem, esculpem na pedra, na madeira, objetos inanimados, e ao criarem esses deuses para si, eles têm a necessidade também de criarem uma ética, uma moral e mandamentos que serão atribuídos a esses deuses e que deixam claro a depravação humana e a cegueira espiritual desses homens. E aí, essa perspectiva mostra que isso é a porta de entrada para todo tipo de bestialidade e atrocidades humanas. Como nós temos visto na nossa sociedade, como nós temos visto na história da humanidade, até mesmo na história do povo de Deus, que se desviou dos seus caminhos, como Malaquias. Malaquias? Não. Me fugiu o nome aqui, porque é o nome de um rei, que foi um dos piores reis na história de Israel, e foi até comentado nesses textos aqui de Abacuque, no início da sua introdução, que ofereceu os seus filhos aos deuses, sacrificou seus filhos, matou, queimou seus filhos. E por que isso? Porque ele se desviou dos mandamentos do Senhor, seguiu após outros deuses. E todas as vezes que nós criamos deuses, nós abrimos, que não é o Deus verdadeiro, nós abrimos a porta para a bestialidade e atrocidades humanas, que mostram a sua depravação e a sua cegueira. E isso era a explicação de tanta atrocidade, de tanta maldade, de tanta vileza demonstrada por esses homens. Nós citamos lá Palmer Robertson, quando comenta esse texto, que ele diz que por causa da orientação religiosa errada, os padrões morais, consequentemente, desses homens seriam pervertidos. Porque criam deuses que não falam, e aí tem a necessidade de inventarem padrões para a sua maneira de viver. E aqui nós vamos perceber, e vai dar continuidade a essa ideia, que os rivais pagãos do Deus que fala aparecem na forma de deuses mudos. Isso tem uma repercussão muito importante. Há uma grande diferenciação. E nós vimos inicialmente isso na exposição passada, e vamos ver isso também hoje. Vamos passar por esse tema. Ou seja, o Deus que fala está relacionado... Um Deus que fala está relacionado ao poder que ele tem. Porque a fala de Deus é profética. A fala dos deuses, de uma maneira geral, pensando assim, porque não existem deuses, existe um Deus só, é profética, tem esse caráter profético. Apesar da profecia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, não apontar somente para aquilo que vai acontecer, mas ela mostra o poder de Deus de fazer aquilo que ele disse e contornar todas as coisas para aquele fim determinado. Isso é poder, isso é soberania. E nós vamos perceber que a fala aqui está relacionada a isso. Mas não só isso, nós também vimos no verso 18, que a idolatria na Nova Aliança ela pode se manifestar por meio de outras coisas, que não aquela idolatria grosseira, de você se debruçar diante de um altar ou diante de uma imagem feita de escultura, mas também por meio da cobiça, que é a avareza, que é a demonstração num coração que está nas coisas materiais e não em Deus. E isso é idolatria, que também pode se disfarçar por meio de relacionamentos como casamento, amizade, ou essa relação de filiação, quando você dá mais importância, aquilo se torna mais importante do que Deus, e ao ponto de você contrariar a vontade de Deus e fazer a vontade que aquele relacionamento, aquela a circunstância
exige, e aí você mostra claramente a quem você está servindo. E é interessante, porque nós vamos perceber aqui que todo o tempo vai falar sobre a falta de ânimo e a mudez dos ídolos, paralelamente ao poder, à vida e a Deus falando para o seu povo. Porque isso vai pressupor poder para fazer aquilo que ele diz. Vamos para o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: ai daquele que diz a madeira, a corda e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A máxima proverbial desse verso escarnece daqueles que olham para os ídolos em busca de auxílio e ajuda. Ai daquele que diz a madeira e a pedra muda, desperta, mostrando quanta estupidez, quanta estultice existe em tentar animar uma árvore ou uma pedra. O vocábulo aqui usado para árvore no original hebraico é etz, é um termo básico usado para árvore ou coisas feitas de madeira. E muitas vezes na escritura ela designa um ídolo de madeira, como é o caso aqui. O profeta, ao escrever, ao falar sobre dessa forma, ele quer mostrar a inutilidade dos deuses que são fabricados. E é interessante porque a árvore ela tem um lugar especial aqui na revelação, né? E quando nós falamos de árvore, nós lembramos de algumas coisas pontuais: a árvore da vida, a árvore do bem e do mal, né? E provavelmente a árvore era símbolo de vida, de fonte de vida para o seu adorador. Na Palestina, as árvores em especial, mais lá na região ao sul, eram bastante especiais. E é interessante nós percebermos que a característica que faz lembrar o Éden seja o quê? A sua abundância de árvores. A árvore fornece fruto, sombra, madeira para construção, lenha para o fogo. Do outro lado nós temos ali a pedra, que simbolizava possivelmente ali a estabilidade a uma criatura que sempre jamais poderia sofrer qualquer tipo de mudança. Até a expressão esculpida em pedra dá a ideia dessa permanência do tempo. As tábuas da lei foram escritas em pedras com o propósito de representar algo que permanece no tempo, durabilidade, estabilidade. Contudo, um ídolo feito com essas coisas, eles não podem responder a um grito de socorro da parte dos seus adoradores. Eles permanecem inertes. A árvore e a pedra permanecem inertes. E essa inércia, ela é muito representativa, ou seja, ela é muito simbolizada na Escritura com relação a esses deuses, que foram feitos de pedra ou foram feitos de madeira. Se nós pegarmos lá, abram aí 1 Reis, capítulo 18, verso 26 ao verso 29. Nós vamos ver aquele episódio dos adoradores de Baal, quando Elias zomba deles diante da súplica dos seus adoradores. Olha o que ele diz, lá no verso 26 de 1 Reis: tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção
alguma. O verso 3 do capítulo 2 de Abacuque, ele vai dizer assim: porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. E aí você vê essa oposição de Deus falando e cumprindo aquilo que ele faz. Ou seja, a sua fala pressupõe poder, controle, soberania, ânimo, vida, né? Em paralelo, a mudez, a incapacidade de um ídolo falar. E é interessante nós percebermos isso em toda a Escritura. Abra Apocalipse capítulo 13. O ídolo, a palavra de Deus diz que ele é o quê? Mentira. Ele é falso. Ele não existe. E se vocês estão lembrados da última exposição, quando o profeta fala que ele é esculpido de pedra ou de madeira, e aí nós falamos, né, apresentamos lá, que como o texto mesmo nos dispõe, que muitas vezes esses ídolos eram desenhados e demonstrados de certa forma que aparentavam o quê? Poder. Que davam a entender que aquela súplica, que aquela petição seria ouvida. E aí eles eram ídolos de mentira. Por quê? Porque aparentavam falar, aparentavam ter vida, aparentavam poder, mas não tinham nada disso. E aí você vê aí a operação do erro, a operação da mentira. E aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 14, olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler do verso 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Vi outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Verso 15: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E a ideia aqui de dar fôlego para que ela pudesse falar, o texto original vai nos mostrar que é uma animação compreendida por magia. Como foi com James e Jambres, que a Escritura diz que imitaram lá o que Moisés fez com a vara e com o sangue na água, por meio de quê? De magia. Ou seja, química. Na água provavelmente eles colocaram um pozinho ali e aí virou com cor vermelha de sangue. Nós fazemos isso. E a mesma coisa com a cobra. Não foi uma transformação, mas foi uma mágica, um truque. E a ideia aqui é a mesma. Por quê? Porque são prodígios de mentira. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é com relação à fala. E por causa disso, eles adoraram a besta. Por causa dos sinais de mentira, que pareciam realidade, pareciam demonstrar o poder de Deus. E aqui eu não estou querendo dizer que não haja determinadas coisas que as trevas fazem, que pode parecer aos nossos olhos semelhante ao que Deus faz. E é isso que Satanás faz. Ele quer parecer com o Deus verdadeiro. E por isso ele engana, porque ele não pode fazer isso. E usa artifícios que fogem às vezes ao nosso conhecimento,
ou até a nossa capacidade, mas que não se comparam e não refletem o que seja o poder de transformar e fazer coisas. Olha que Deuteronômio capítulo 13 vai falar sobre isso. Olha que é interessante. Versos de 1 a 3. E nós vamos perceber que a questão aqui não são sinais, mas é a voz. Ou seja, a palavra de Deus é aquilo que se fala, né? Porque o texto aqui vai mostrar que se alguém fizer alguma coisa portentosa, ressuscitar um homem aqui, né? Isso é impossível. Hoje isso é impossível. No tempo de Jesus acontecia isso. Até instrumentalizado por alguns homens, como Pedro e os apóstolos. Porque nós sabemos que eles foram comissionados como apóstolos, existiam dons miraculosos. E que o propósito desses dons era apontar para a Escritura. Mas mesmo que fosse possível acontecer isso aqui, fazer um coxo andar, fazer com que o homem que tinha uma mão toda troncha, queimada pelo fogo, se tornasse uma mão como se fosse uma mão de uma criança recém-nascida, limpa, e ele pregasse uma palavra diferente daquela que é a palavra de Deus, ele deveria ser rejeitado, porque não são os sinais, não são as coisas miraculosas. Eu não sei se podem ou não fazer isso, não me interessa. Mas a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Percebam aqui o contexto disso. Quando ele fala em ídolos mudos, ele fala em ídolos que não podem fazer nada. Por quê? Ídolos que não podem agir como deuses. Por quê? Porque não existe criatura, seja ela humana ou não, ou seja uma criatura celestial ou caída dessa investidura celestial, como os demônios, nenhum deles tem poder para agir como Deus faz. Eles podem até ter uma capacidade maior do que a nossa, e tem, né? Mas jamais irão se igualar a Deus. Nenhuma criatura no mundo, ou no universo, ou na existência do ser humano, pode se comparar ao poder, à graça, à misericórdia, à extensão de Deus na pessoa de Cristo. Ele pode fazer o que for. Todos esses serão atos mentirosos. São sinais de mentira, como a Escritura mesmo diz. E se nós estamos procurando sinais, eles irão suprir aquilo que nós estamos procurando. Mas nós não estamos procurando sinais. Nós estamos procurando a palavra de Deus. Essa é a centralidade. Por isso a voz aqui, por isso o ídolo mudo, porque ele não pode falar, ele não pode ensinar, ele não pode instruir, ele não pode revelar, ele não tem poder para nada. Matthew Henry faz um comentário interessante, ele diz assim: a rocha deles não é como a nossa,
Diz o texto de Deuteronômio 32, 31, os seus deuses são ídolos mudos. O nosso Deus é Jeová, o Deus vivo, que é o que ele é, e não como os deles, que são aquilo que os homens querem fazer deles. E eu não sei se eu fiz esse comentário no primeiro momento, quando estávamos falando de idolatria, mas nós podemos ser idólatras, mesmo não sendo avarentos, ou não colocando o nosso coração em relacionamentos ou em pessoas. Quando nós estamos adorando a Deus, o Deus errado. Quando nós estamos adorando um Deus que não é revelado nas Escrituras, mas é que criado a partir do nosso entendimento, usando a Bíblia de forma equivocada. E isso é idolatria. E dessa forma, muitas igrejas ditas evangélicas têm adorado um Deus falso, um Cristo falso, e por isso são idólatras, da mesma forma que os pagãos na antiguidade. Eu já vi determinados crentes que vieram de outra confissão dizerem assim para mim. Provavelmente, eu acho que vocês também já escutaram. Cara, o Deus que vocês pregam aqui é completamente diferente do Deus que nós temos lá. Eu já ouvi isso várias vezes. E sabe qual é a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei é que é preferível. É uma conclusão minha. Eu não estou dizendo que isso é palavra de Deus. Eu vou que é uma conclusão minha. Eu posso estar errado. Acho que não. Mas até que me convençam do contrário, às vezes é preferível andar na escuridão do que ter esse tipo de orientação. E por que eu digo isso? Porque quando essas pessoas se deparam com o Evangelho, parece que é mais difícil, aqueles que vieram de uma religião distorcida aceitarem o Deus da Escritura do que aqueles que nunca conheceram a Deus, que não tiveram uma orientação religiosa semelhante àqueles ali, que viveram no paganismo completo, na completa alienação de Deus, e hoje, pela graça de Deus, se deparam com a verdade e abraçam essa verdade pelo poder do Evangelho na vida deles. Quantas coisas nós temos visto, quantos estragos e quanta dificuldade no relacionamento do homem com Deus e de aceitar a palavra de Deus, de pessoas que vêm de orientações semelhantes. A ponto de a gente chegar e dizer assim, cara, é mais fácil convencer uma pessoa que veio do mundo do que convencer essa pessoa que teve uma suposta orientação religiosa cristã. Eu não estou falando do catolicismo, não. Eu estou falando do evangelicalismo. Triste. É muito triste. Estão adorando um outro Deus. E são idólatras. Um Deus que não é bíblico. E aí diz assim, aquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta. E aí fica uma pergunta. Por acaso se deveria esperar que um Deus de pedra realmente ensinasse? Percebam como a fala dele está relacionada à instrução, à orientação, ao ensino. Poderia uma pedra muda instruir o povo? Como é possível para garantir a esse povo prosperidade? E aí prosperidade no sentido espiritual da palavra. Salvação, graça, misericórdia. E aí você vê esse contraste absoluto entre a pedra muda, o ídolo, e o Deus da revelação, o Deus que fala, o Deus manifestado nas Sagradas Escrituras. E percebam que essa é a imagem que nós temos de Deus na palavra do Senhor. É a imagem que nós temos dele nas Escrituras. Percebam lá em Êxodo, abram aí Êxodo capítulo 24, verso 12, eu vou dar outros textos também. O povo não suportava ouvir a voz de Deus. Quando eles chegam ali, no Monte Sinai, e que
Moisés sobe com Arão e os anciãos, e aí Moisés vai mais à presença do Senhor, esses homens ficam para trás, e o povo fica lá embaixo. Eles dizem assim: Moisés, fale Deus com você, conosco não, porque nós não suportamos ouvir a palavra do Senhor, diante de tanto terror da santidade, terror por causa da santidade de Deus, terror porque eles eram pecadores, nós somos pecadores, e nos aterrorizamos diante da santidade do Senhor. E principalmente aqueles que não estão em comunhão com Ele. Eles temem. E aí você vê a necessidade de um mediador. Moisés era um mediador. Ele falava ao povo as palavras de Deus, do Deus vivo. E porque o povo não poderia entrar na presença de Deus e ouvir a sua voz, ele providenciou instrumentos de revelação a fim de ensinar ao povo o que deveriam fazer e como deveriam andar. Por quê? Porque ele não era um Deus mudo. E porque a fala está relacionada ao poder e a necessidade que nós temos de conhecer a Deus e sermos instruídos por Ele. Como conhecer a Deus se a via não é Ele mesmo? Impossível. Era dessa forma que os adoradores de ídolos faziam. E então eles criavam as suas próprias leis. Sentavam, na sua roda, como nós fizemos ontem lá no churrasco, e cada um falava aquilo que achava melhor. E aí criavam a sua religião. Cada um dando a sua opinião. Deve ser assim, deve ser assado. E é assim que funciona. E toda religião que não é revelada, ela parte disso. Por isso, determinadas atrocidades. Por isso, determinadas bestialidades. Por isso, determinadas distorções. Porque eles não têm a revelação. E muitos até que pervertem essa revelação porque não querem seguir aquilo que a palavra está dizendo. Não, eu acho que é isso, então vamos fazer assim. Olha o que Êxodo capítulo 24, verso 12 diz. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que prescrevi para os ensinares. Abra Levíticos capítulo 10, verso 11. Percebam como a fala de Deus está atrelada ao ensino. Por isso ele diz: ensino para a vida. Pode o ídolo ensinar? A necessidade de conhecer o caminho da salvação, de conhecer o Deus, Criador de todas as coisas, a necessidade que nós temos, e a partir dele conhecermos a nós mesmos. Levíticos 10, 11. E para ensinar, diz aos filhos de Israel, todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado, por intermédio de Moisés. Abra 1 Samuel 12, 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. E o último, Salmo 27, 11. Olha o que a palavra de Deus diz: ensina, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Por isso que ele atrela a fala ao ensino, porque está relacionado a isso. O Deus é aquele que ensina, é aquele que traz a revelação, é aquele que conduz o caminho, é aquele que mostra a verdade a respeito de si mesmo e do homem. Como um ídolo mudo pode fazer isso? Não, impossível. O subentende-se na fala o poder para concretizar e fazer aquilo que se diz. É o que nós vemos lá no capítulo 2, verso 3. Porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará.
E se tardar, espero, porque certamente não tardará. Tudo isso aqui que ele está falando, que Deus está falando ao profeta, Deus disse, essas coisas vão acontecer. Sou eu quem estou dizendo. É Deus quem está falando. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem como Ele fala, porque Ele é Criador sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E Ele é soberano. Por isso que o verso 20 vai terminar dessa forma. Cale-se diante dele toda a terra, porque é Deus que está falando. E ao contrário disso, os deuses dos ímpios são cobertos de quê? De ouro e prata. Eles não têm ânimo, eles não têm fôlego, eles não podem falar, eles não podem fazer aquilo que dizem que fazem. Suas coberturas espetaculares, como nós falamos anteriormente, davam a entender uma ilusão de vida, uma insignificante ilusão de vida. Então o ídolo por si só é mentiroso. Por quê? Porque faz-se de uma madeira ou de um pedaço de pau e diz que aquilo pode dar vida. E veja como a mentira é maior ainda. Lá em Apocalipse capítulo 13. Ele é o mestre da mentira. Satanás. Agora, tudo isso, a maneira como ele é feito, a impressão que se dá pela imagem, olha que interessante. Por isso Deus não pode ser comparado ou feito. Imagem alguma, seria engano. Porque por mais que Deus tenha poder para fazer todas as coisas, a sua imagem não tem. Porque é uma imagem. A imagem de Deus é quem? A imagem que tivemos de Deus. Aí nós somos a imagem de Deus. Somos. Mas qual é a imagem que nós tivemos de Deus? Cristo. E é essa imagem que tem que ser formada em nós. É essa imagem que tem que ser formada em nós. Não há um mínimo de fôlego de vida, como o profeta está atestando aí, no seu interior, nas suas entranhas. Abra o Salmo 19, verso 10. Perceba o contraste. Quando ele fala dos preceitos do Senhor, aquelas imagens eram feitas de ouro, eram mentirosas, porque davam a noção de vida, davam a impressão de vida, e por dar a impressão de vida, elas já eram mentirosas por si. Por isso Deus jamais se apresentou ao seu povo por meio de imagens, porque uma imagem não poderia captar o que só a palavra de Deus pode dar. Interessante isso, né? Abrindo um parênteses aqui, eu não sei se você já é lógico que é uma comparação um pouco aqui, qualquer comparação que a gente faça de Deus é completamente assim, imprecisa, né? Mas nos dá uma ideia. Quando você vê um filme de um livro, você lê o livro, aí você vê um filme. Aí, qual é a fala de todo mundo que vê o filme e lê o livro? O livro é muito melhor. Por quê? Porque o filme, no caso da leitura, ele já dá a impressão que você deveria criar pela sua imaginação. E às vezes você não percebe. Só percebe se alguém chegar para você. Por quê? Porque, por exemplo, numa narrativa, quando se conta o local, os lugares, como era, aí você vai imaginando. E aquilo desperta a sua imaginação. Por isso que a leitura é muito mais apropriada e mais rica do que você ver alguma coisa televisiva.
Porque aquilo é colocado pronto diante de você. E quando você vê, você desconsidera. Você está vendo o cenário como um todo e você desconsidera. Essa é a diferença da imagem para a letra, para a literatura. E é interessante por quê? Porque esse distanciamento você vê também aqui. A palavra de Deus revela a Deus de forma completa. Uma imagem não pode fazer isso. E revela a Deus de forma completa a forma como nós podemos entender e alcançar. Porque nem tudo que está escrito na Escritura, a revelação de Deus, ela não está toda na Escritura. Mas está aquilo que nós podemos conhecer como criaturas. Nem os atos de Cristo estão completos aqui, como diz João. Se ele fosse escrever tudo que o Senhor Jesus fez, não existiriam livros para contar. Mas o que nós podemos saber de Deus está aqui revelado minuciosamente na palavra de Deus. E uma imagem jamais vai poder remeter a isso. E não é só esse caráter, né? Tem um caráter de adoração. Tem uma discussão, vamos dizer assim, filosófica entre Platão e Aristóteles. Não sei se eles discutem, mas eles falam sobre... Aristóteles trabalha mais a questão da imagem, da fotografia. Ele diz que a fotografia é algo falso. E naquele tempo não existia foto como é hoje, né? Falso. Por quê? Porque ele diz, uma foto, quando você olha a foto, aqui é a Simone. Aqui é o Aurélio. Não. Para Aristóteles, não era Simone que está, não é Simone que está ali. Aquela imagem não representa a pessoa. É um recorte dela. É só uma representação. A imagem é uma representação. A gente diz, né? Vê uma foto, aqui é o Davi. Não, o Davi está ali. Ele não é aquilo. Aquilo é só uma imagem. Agora, se a filosofia, os filósofos, por meio de um pensamento, vamos dizer, caído, e por meio da inteligência que os homens recebem de Deus, e aqui num contexto de queda, que é limitado, eles chegam a esse entendimento, por que nós, como crentes, ou como religiosos, damos poder ou atribuímos alguma coisa a uma pura representação? É por isso que a palavra de Deus, e por outros motivos que nós estamos aqui, diz que a idolatria é algo fora do entendimento. É uma completa discrepância, uma brutalidade, é uma bestialidade. E olha o que a Escritura vai falar, ainda fazendo essa comparação, porque eles eram feitos de madeira e de pedra. Desculpa, madeira, pedra, e muitos deles eram adornados com pedras preciosas, ouros. Olha o que a palavra de Deus fala sobre os preceitos do Senhor. E até aí, né? Você fazer uma escultura de um Deus toda de ouro. E é engraçado, por quê? Porque o ouro é obra das mãos de Deus. Deus não poderia ser comparado ou representado por uma estátua de algo mais precioso que o homem tem. Porque aquilo que mais precioso o homem tem é o que diante de Deus? Nada. Mas olha o que ele diz com relação à palavra dele. Seus mandamentos, lá no verso 10 do Salmo 19. Os preceitos do Senhor são mais desejáveis do que muito ouro depurado. São mais desejáveis, são mais valiosos, têm mais valor. Abra o Salmo 119, o verso 72 e 127. Perceba a comparação que é feita. Não é como ouro, é mais do que ouro. É muito mais do que ouro mais fino, mais puro. Salmo 119, 72 e 27. O verso 72 diz assim: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Ou seja, tem mais valor, é mais rico, traz mais proveito. Olha o que o Salmo 119, 127 vai dizer: amo os teus mandamentos mais do que ouro fino.
Percebam a comparação que é feita aqui e percebam o que se faz com um ídolo que é coberto de ouro. E aí, diante de todos esses argumentos, diante de toda essa realidade, fica claro que os deuses babilônicos, ou que os deuses, qualquer que seja ele, não pode oferecer nenhuma ajuda ou auxílio. Mas olha o que o verso 20 vai nos dizer. E aí você vai perceber que o verso 20 está em completa oposição aos versos anteriores. Porém, ou seja, fazendo oposição, apesar dos ídolos mudos ali, serem mudos, ídolos inanimados, Deus, porém, pelo contrário, em contrapartida, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E aqui você vê um contraste da vitalidade do único Deus verdadeiro com o entorpecimento e o silêncio dos ídolos. O Deus que governa. E é interessante porque no Velho Testamento você falar em templo, você vai se remeter ao templo. A imagem é o templo de Deus no meio do seu povo. Por quê? É o templo no meio do seu povo. Porque é Deus se manifestando no meio do seu povo. Percebam a comparação. E não é uma comparação que você apresente uma idolatria conforme os pagãos apresentavam. Por quê? Porque era o local do pacto, onde iria o quê? Emanaria instrução e auxílio. E é interessante que na mentalidade do judeu, Deus não estava ali. Deus estava em todo lugar. Mas como soberano, ele estava sobre toda a terra. E o templo era a sua manifestação da sua presença de forma especial. Um sinal da presença de forma especial no meio do seu povo. Ele ia olhar para aquele lugar e ele ia ouvir a oração e a súplica do povo com o qual ele tem um pacto. Era o lugar onde Deus ouviria, perdoaria e ensinaria o seu povo o caminho que deve seguir. Abra 1 Reis, capítulo 8. A ideia do judeu no Velho Testamento é a mesma que nós temos hoje, do culto. Deus está presente no nosso meio, espiritualmente. Mas ao mesmo tempo Ele está em toda a terra. A diferenciação da idolatria pagã é que existiam deuses locais. Olha que interessante. O Deus daquele monte dominava sobre aquela região, o Deus da outra região dominava sobre aquela região. Então, se você lutasse ou confrontasse aquele Deus na sua região, você ia ganhar porque o seu Deus estava ali, dominando. Deuses locais. A ideia do templo é que Deus estaria no céu, sobre toda a terra, com o seu trono, mas estaria olhando de uma forma especial, porque a sua presença espiritual estaria ali. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, mas quando se fala isso, Ele estaria ali de forma diferenciada no meio do seu povo. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 8, 36, a primeira parte. Ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo, ensinando-lhes o bom caminho que andem. Abra 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15 e 16. E quando Salomão e o próprio Davi pretende criar a casa de Deus, ele diz: Senhor, não existe lugar que o Senhor possa morar. Não existe lugar. Por quê? Porque o Senhor habita em toda a terra. Eles entendiam, eles sabiam. Era diferente do pensamento pagão, que o Deus morava ali no templo, estava ali.
no templo, localmente, guardando aquela região, guardando aquele povo localmente. Eles entendiam completamente diferente, ou seja, eles entendiam da forma certa. Deus está sobre o seu trono, sobre todo o universo. Mas a sua presença onipresente, é uma redundância aqui, está aqui de forma especial. Porque Ele aqui está em comunhão com o seu povo. Olha o que a palavra de Deus diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Se nós pegarmos lá Isaías capítulo 2, versos 3 e 4, nós vamos ver a visão de Isaías, o mundo da casa do Senhor, sendo estabelecido no cume dos montes, de lá ensinando os seus caminhos a muitos povos, e a lei sairia de Sião e de seu santo templo. E a palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 2, 3 e 4, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em rédeas de arados e suas lanças em podadeiros. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Considerando essa profecia no contexto de Abacuque, a profecia de Isaías descreve um dia em que Deus irá julgar de Sião, ou seja, do seu santo templo, todas as nações, e irá repreender todos os povos. E é interessante essa visão de montanha, né? Por isso o Monte Olimpo, porque era o lugar mais alto, o lugar dos deuses. E aí, da mesma forma que os seus deuses deveriam ficar calados, ou ficavam calados, as nações iriam emudecer perante Javé. Abra Isaías 40, 22. Isaías 40, 22. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele é o que está assentado, e aí trono, sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O Senhor Deus está nos mais altos céus. E o templo aqui, o santo templo, representa a presença e a soberania de Deus sobre toda a terra, em especial no meio do seu povo. É nesse templo, ou seja, o templo seria o lugar de onde Deus governaria Israel. E quando nós olhamos a perspectiva da nova aliança, o templo de Deus se aplicava a quem? Em primeiro lugar, a Cristo. Cristo era a habitação de Deus. E essa terminologia se estende ao crente porque nós que temos a habitação do Espírito, Deus habita em nós por meio do Espírito. Somos chamados de santuário ou templo de Deus. E a essência dessa ideia do templo do Senhor pode ser vista na declaração de Apocalipse com respeito à ausência de um templo no céu. Ou seja, no novo céu e na nova terra. E por quê? Porque o templo de Deus, a habitação de Deus, estaria no meio do seu povo. Lá em Apocalipse capítulo 21, verso 22, porque o templo de Deus, ele tem que se estabelecer na sua criação. É como um rei que criou todas as coisas e agora se senta e contempla a sua criação, contempla aquilo que ele criou, governa e rege todas as coisas.
Diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A presença de Deus vai permear toda a cidade, todos os novos céus e nova terra, e por essa razão não haverá necessidade de um templo, de um edifício. Por isso que é apropriado que se ordene que toda a terra se cale diante dele. Deus está dando os seus decretos, ele está falando, e por causa disso todos devem se calar diante da majestade e da dignidade de Deus. E essa mesma ordem aparece em outros profetas, como Sofonias e Zacarias. Lá em Sofonias capítulo 1, verso 7, diz assim: cale-se diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Em Zacarias capítulo 2, 17, cale-se toda a terra diante do Senhor, porque ele se levantou da sua morada. Abacuque, percebam aqui agora o contexto do livro de Abacuque. Abacuque começou o seu diálogo com Deus com um grande esforço para entender os caminhos misteriosos de um Deus santo com um povo pecador. Agora ele está diante do santo templo do Senhor, mudo em reverente admiração, em reverente adoração e admiração com relação a tudo que estava acontecendo. Ele diz assim: me sinto aterrado, trêmulo, diante de toda essa revelação que o Senhor tem dado. E nós vamos ver isso aqui no capítulo 3. E talvez Abacuque não tivesse entendido todas as implicações dessa resposta divina, mas ele agora me permanece o quê? Seguro, mudo, diante da permanência da soberania do Deus verdadeiro, da sua justiça, em coordenar todas as coisas conforme a sua vontade e todos os violadores da sua aliança. E a misericórdia infinita em Deus garantir vida a todos aqueles que confiam nele e nas suas provisões. Quando ele diz: mas o justo viverá pela fé. E é interessante aqui, porque Abacuque pode não ter entendido todas as coisas, ele percebeu, ele viu, o profeta teve entendimento, mas com certeza a dimensão disso, provavelmente ele fugiu. E o silêncio dele vai demonstrar isso. É um silêncio de obediência. É um silêncio de que você olhar e ver. Quando você vê uma coisa assim muito fora do comum, né? Às vezes Rodrigo me passa algumas mensagens no WhatsApp com algumas cenas assim, sabe? Aí você fica, cara, como é que isso pode acontecer? Não tem o que falar. É mais ou menos essa ideia. A grandiosidade. E aí a perspectiva é que nessa aproximação de Deus, nós devemos estar em silêncios, que seria uma atitude adequada diante da santidade e majestade de Deus. É interessante porque muitas vezes na Escritura a gente não entende algumas coisas. Às vezes foge ao nosso entendimento. Provavelmente foi o que aconteceu com Abacuque. Apesar de ter tido essa revelação, ter visto isso, né? Ter ouvido isso da parte de Deus, mas com certeza, o profeta não tinha a concepção completa e todas as implicações, até apontando para Cristo. É como olhar para algo no futuro, ver, mas quando aquelas coisas acontecem, aí você tem a concepção, o entendimento completo. E isso é um ensinamento para nós. Por isso que ele diz: o justo viverá pela sua fé. Nós vamos ver isso quando adentrarmos no capítulo 3. Nós devemos confiar em Deus, mesmo que a gente não entenda os caminhos que ele está tomando,
Mesmo que nós não entendamos os cursos das coisas, como Abacuque não entendeu, em primeiro lugar ele pede o juízo de Deus sobre o seu povo, agora o juízo vem, ele fica aterrado, fala, não, Senhor, não, que não seja assim, como é que pode isso acontecer e tal. Isso é um ensinamento para nós. E aí o Senhor revela a ele o que vai acontecer também com Babilônia. Isso antes de tudo vir a acontecer. Para nós colocarmos o nosso coração no Senhor, porque por mais que a nossa mente, o nosso entendimento não alcance tudo na palavra de Deus, aquilo que nos é dado e aquilo que nós podemos alcançar mostra que Deus é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é santo, que Ele é justo e que a sua justiça ultrapassa qualquer entendimento que tenhamos daquilo que é certo, correto e justo. Nós vivemos na dependência completa de sua graça e devemos estar submissos à vontade de Deus. Lá no Salmo 146, verso 10, a palavra de Deus diz assim: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O povo de Deus seria levado para a Babilônia, e lá no cativeiro seria o melhor lugar para eles, debaixo do juízo de Deus, porque seria lá que Deus falaria ao seu povo, iria instruí-lo nos seus caminhos, na sua tribulação e na sua desolação. Ali era o melhor lugar para eles, porque Deus assim havia determinado. E é interessante porque nós vamos perceber que esse silêncio não é só requerido de nós crentes, mas de toda a terra, que no final reconhecerá Deus como verdadeiro Senhor sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus manifestar completamente a sua glória, os ímpios vão se ajoelhar, e eles não terão o que dizer diante disso. Eles não terão desculpas, eles irão se calar. Não há argumento para contrapor ao Senhor, o juiz sobre todas as coisas. E eu gostaria de terminar com um comentário de Matthew Henry, que diz assim: o nosso Deus fará com que o mundo esteja em silêncio em sua presença, deixará os idólatras tão mudos quanto os seus ídolos, convencendo-os da sua loucura e cobrindo-os de vergonha. Ele fará calar a fúria dos opressores e impedirá a violência deles contra o seu povo. E o dever do seu povo servi-lo com adorações silenciosas e pacientemente esperar o seu aparecimento para salvá-los do seu próprio modo, no tempo em que ele determinar. Aquietai-vos e sabei que ele é Deus. E aí ele cita no finalzinho o texto de Zacarias, capítulo 2, verso 13. Cale-se toda a terra diante do Senhor, porque ele se levantou da sua morada. Era isso que Deus esperava e que espera dos seus servos, que confiem nele e pacientemente esperem o seu livramento, no tempo em que o Senhor assim determinar. É isso que vai significar que o justo viverá pela sua confiança em Deus, pela sua fé nele, nesses momentos de tribulação, de pesar, e de juízo. Vamos orar.
Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra.